O que acontece quando você tira a guitarra e deixa apenas um baixo e uma bateria no centro do palco? A resposta é uma das bandas de rock mais inovadoras da última década. E esse é o Royal Blood. E hoje vamos mergulhar na história de Mike Kerr e Ben Thatcher, a dupla que provou que o rock não precisa de muitos membros para ser grandioso. Essa é a história de como o som de dois conquistou o mundo, se reinventou e enfrentou os seus próprios demônios. A história do Royal Blood, na verdade, começou com uma formação diferente. Em 2011, Mike Kerr formou uma banda em Worthing, sua cidade natal, com o guitarrista Joe Dennis e o baterista Matt Swan. A banda não decolou e Mike, frustrado, decidiu se mudar para a Austrália para recomeçar. Mas o destino tinha outros planos. Em 2013, ele voltou para Worthing e reencontrou seu amigo de longa data, Ben Thatcher. A química entre os dois foi instantânea, e eles decidiram formar uma banda de apenas 2 membros, focando em um som cru e pesado. A mágica da banda está nos pedais de efeito de Mike. Ele não toca só o baixo, ele transforma. Usando uma série de amplificadores e pedais de distorção, ele cria camadas de som que fazem o seu baixo soar simultaneamente como um baixo pesado e uma guitarra distorcida. É um som massivo e cru, que nos leva de volta à era de bandas como White Stripes e Death from Above 1979, mas com uma roupagem totalmente nova e original. A bateria de Ben Thatcher, com a sua força e precisão, é o motor que impulsiona tudo para frente, sustentando o som gigantesco. Juntos, eles criaram uma química rara, onde cada instrumento, cada coisa feita é essencial. E se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan e aqui no canal eu conto histórias, curiosidades e muito mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Visão Rock. A dupla passou 2 anos tocando em pequenas casas de shows, desenvolvendo o seu som e conquistando uma legião de fãs. A energia ao vivo era inegável, e foi assim que, em 2014, eles lançaram o seu álbum de estreia, Royal Blood. O impacto foi imediato e avassalador. O álbum se tornou um fenômeno, atingindo o 1º lugar nas paradas do Reino Unido. A crítica se rendeu à energia crua do disco e à ousadia de uma banda de apenas 2 membros. O álbum estava repleto de hits como Figure It Out, Out of the Black e Little Monster. O sucesso foi tão rápido que no Glastonbury de 2013, Matt Helders, baterista do Arctic Monkeys, foi visto usando uma camiseta da banda, um gesto que ajudou a impulsionar a fama do Royal Blood. O reconhecimento não parou por aí. Em 2014 foram indicados ao prestigioso Mercury Prize e em 2015 ganharam um Brit Award de melhor grupo britânico e 2 NME Awards, melhor banda ao vivo e melhor nova banda, consolidando seu lugar na cena do rock. Eles se tornaram a banda que a elite do rock estava ansiosa para ter por perto, abrindo shows para lendas como Foo Fighters em 2015 e Queens of the Stone Age em 2017. Com o
sucesso do primeiro álbum, a pressão para o segundo era enorme. 3 anos depois, em 2017, eles lançaram How Did We Get So Dark? O álbum mostrou que a banda era mais do que apenas a fúria do primeiro disco. Eles mantiveram a essência pesada, mas adicionaram um toque mais melódico, dramático, explorando um lado mais sombrio e complexo na sua música. As letras de Mike Kerr se aprofundaram em temas de relacionamentos e desilusões, e a bateria de Ben Thatcher ficou ainda mais técnica e variada. Eles provaram que tinham a capacidade de expandir o seu som sem perder a identidade que os tornou famosos. Faixas como I Only Lie When I Love You, Lights Out e a própria faixa título How Did It Get So Dark mostravam que a banda estava crescendo e se tornando mais do que apenas uma banda de rock de garagem. Esse é um ponto crucial e pessoal na jornada do Royal Blood. Em 2021, eles surpreenderam a todos com o álbum Typhoons. O som era completamente diferente e a reação inicial foi mista. Mike e Ben decidiram mergulhar na música eletrônica e na disco music, adicionando elementos de dance e pop à sua fórmula de rock. Foi um movimento arriscado, mas calculado. O próprio Mike Kerr revelou que a motivação para essa mudança veio de sua luta pessoal. Após anos lidando com vícios em álcool e drogas, ele havia ficado sóbrio e usou a música como uma forma de terapia. Ele sentia a necessidade de se libertar não apenas de uma fórmula musical, mas também de uma fase sombria da sua vida. O resultado foi um álbum que parecia feito para as pistas de dança, com uma produção mais limpa e batidas mais rítmicas. Faixas como Limbo, Boilermaker e a própria Typhoons mostraram uma banda disposta a quebrar todas as expectativas e a explorar uma nova fase da vida. Essa vulnerabilidade inspirou muitos fãs, tornando esse álbum uma obra de autodescoberta. Em 2023, o Royal Blood completou o seu ciclo de evolução com o álbum Back to the Water Below. O disco marcou um retorno às suas raízes, mas com uma sabedoria e a experiência adquirida nos álbuns anteriores. A banda voltou aos riffs de baixo mais pesados e diretos, mas com a maturidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. O álbum é uma obra-prima de consistência. A faixa Mountains at Midnight é pura atitude, lembrando o som do primeiro álbum. Enquanto isso, canções como Pull Me Through e The Firing Line mostram uma profundidade e uma melodia que não existiam no primeiro disco. O Royal Blood provou que eles podem ir do rock puro ao dance e voltar, sem perder a identidade. Eles são uma banda que respeita as suas raízes, mas que não tem medo de se arriscar. Em shows ao vivo, eles continuam a surpreender, trazendo um músico de turnê, Darren James, para adicionar camadas de teclado e piano que enriquecem o som sem tirar o foco da dupla. Mas foi em um desses shows, no BBC Big Weekend,
de 2023 que a banda gerou uma pequena polêmica ao criticar o público por não reagir ao seu som, o que gerou um grande debate online. A história do Royal Blood é a prova de que a genialidade está na simplicidade. Eles não precisaram de um grande número de membros ou de um conceito estranho para se destacarem. Eles apenas precisaram de uma visão, muito talento e uma capacidade incrível de inovar. E além disso, óbvio, se reinventar. A banda se tornou importantíssima no cenário do rock, com uma discografia que é um reflexo da sua jornada pessoal e também profissional. E para mostrar ainda mais a sua versatilidade, a banda até fez um cover para a música Sad But True, em homenagem ao Metallica. Além de covers mais descontraídos em estúdio, como My Sharona, do The Knack, e Roxanne, do The Police, que os fãs tanto adoram. E agora é com você. O que você acha do Royal Blood? Qual que é a sua música favorita dos caras? E como de praxe, eu peço que você deixe o seu like para ajudar no trabalho, se inscreva se você for novo ou nova por aqui, e se tiver pelo celular, após deixar o likezão, não se esqueça também que tem o botão hypar. Esse botão hypar impulsiona o meu conteúdo para quem ainda não conhece o meu trabalho. Então é isso, até a próxima. Falou!